escolha pela faculdade, qual foi o norte? Teve alguma inspiração? Alguém que incentivou? É uma área bem diferente e a escolha, ela tem que ser assertiva, né? Você, Jennifer? Então, no ensino médio, né, tinha uma amiga que ela tinha dificuldade de fala. Ela já era jovem, adolescente, isso chamava muito a minha atenção. Então, eu fui pesquisar quem é que ajuda, quem é que ajuda, porque a minha amiga vai para a faculdade, ela não sabe falar como nós. E assim, eu fui pesquisar e estava lá, fonoaudiologia. Desde então, o meu sonho era ser engenheira química, entrar para a área da engenharia. E eu passei na prova. Só que aí teve, lá na minha cidade, na universidade, na Uncisal, era vestibular. Eu disse, vou tentar fazer o vestibular para fono. Aí você tinha que escolher duas opções. Coloquei a primeira fono, a segunda enfermagem. Nunca foi meu sonho fazer medicina, mas assim, eu disse, vou tentar a área da saúde também. E aí passei em terceiro lugar, eu fiquei, gente, então era para ser. Fui, fiz, me apaixonei, né, pela fonoaudiologia, é uma área que me encanta desde sempre. E durante a minha graduação, eu iria andar ali pela área da audiologia, trabalhar com exames auditivos, exames eletrofisiológicos. E aí, no meu último ano da faculdade, o meu sobrinho ele começou a apresentar alguns comportamentos que não eram comuns para a idade dele. Olha só, a E até dificuldade faz a atraso gente no procurar. desenvolvimento. Então, assim, eu comecei a me aprofundar na área da linguagem para ajudar o meu sobrinho. E também porque, assim, eu acho que todas as famílias, né? Todo mundo tem aquele sonho, aquela idealização do filho perfeito, né? É. E aí, A a gente minha fala família muito não isso, né? acreditava. Ninguém espera uma criança com alguma dificuldade, com alguma deficiência. A gente Enfim. não espera nenhuma dificuldade, Nem não, nossa. Né? Durante a gente tem dificuldade. Nem nossa. Imagina a expectativa filho. de gerar uma criança, né? De ter um filho. Então aí foi bem difícil. Eu, como recém-profissional da saúde, tentar levar o meu sobrinho a especialistas, porque até então era, não, a tia que é fono tá procurando pelo em ovo. Mas assim, nós conseguimos. Hoje o Levi, ele tem o diagnóstico de autismo. Ele faz terapia desde que eu consegui levá-lo. As primeiras terapias ele E fez ele é de lá ou é fonoaudiologia. daqui de São José Ele do é Rio de lá de Preto? Maceió. Quando eu vim para São José do Rio Preto, o Levi já estava muito melhor. Hoje o Levi, ele tem um diálogo. Quantos anos? Ele tem 5 anos. 5 anos, a 5 intervenção dele anos. Começou a partir- cedo, né? Precoce, intervenção precoce, comigo em casa. Um E aí, aninho. um aninho. Porque já tinha atraso de fala. Sim, Olha a atraso importância, de fala, né? dificuldade de contato visual, Comunicação, questões né? sensoriais. Então, assim, a hora do banho para o Levi era uma coisa que chamava muita atenção. Parecia que a gente tava jogando água fervente nele, sabe? E aí eu comecei assim, um sabe? sofrimento, né? Um sofrimento. Eu fiz, não, a gente precisa levar, sim, para os especialistas, vamos procurar os terapeutas corretos para E é o que? Sua irmã? É irmã? É minha irmã. E ela aceitou numa boa? Não. Porque essa é o grande problema e a dificuldade que nós temos hoje como profissionais. É a aceitação da família. Muitas vezes você vê a intervenção precoce, a importância da aceitação. Começou, é que ela te ouviu, né? Mas muitas vezes a família, ela não tem alguém próxima para convencer, para mostrar essa importância. Ela confiou em você, né? Pelo seu E profissionalismo. E aí entrou cedo, mas... Dói menos postergar do que agir no momento certo. E contando que ainda estava na pandemia. Ainda né? estava na pandemia, ele é um bebê de pandemia. Nossa. Então, assim, a minha família achava que era coisa da minha cabeça. Eu falava assim, vamos começar a pecar pelo excesso? Terapia para ele não vai fazer mal. Não. Então, a gente vai colocar ele em intervenção. Ele vai sim fazer, vai entrar em intervenção com terapia fonoaudiológica, que no momento era o que chamava atenção, a linguagem dele. E ele vai sim fazer aba, vai fazer TO, vai fazer o que for preciso ser feito para que ele desenvolva como ele tem que desenvolver. Sim, Então, sim. assim, Os bebês de pandemia, né, teve esse atraso da fala, não por questão mesmo de ambiente. Né? O uso da máscara atrasou muito a linguagem das crianças nesse E período da pandemia. contando que foram crianças que ficaram totalmente em casa, os pais tinham que trabalhar, então para eles conseguirem trabalhar, acabavam liberando mais ainda o acesso à tela para essas crianças, Sim. né? Então eram crianças que não tinham diálogo com outras crianças, até mesmo às vezes com os próprios adultos, né? Ficavam o dia inteiro exposto a telas, né? Sim. E você, Mariana? Eu ia falar, gente. Mariana, não foge, Mariana. Assim, a minha história da fonoaudiologia é uma coisa até o que eu falo assim, interessante, porque meu sonho sempre foi trabalhar na área infantil, sempre gostei de criança, até mesmo na igreja, sempre
fiquei com as crianças, mas eu falava, não, vou fazer medicina, vou ser pediatra. E quando eu fui crescendo, né, chegando no ensino médio, eu orei a Deus, eu falei assim, Senhor, o meu desejo é fazer medicina, mas qual é a tua permissão na minha vida? E naquela noite eu tive um sonho que alguém abriu o papel e falava assim pra mim, fonoaudiologia, é nessa área que eu vou te abençoar, é nessa área que legal. eu quero que você esteja. E o mais interessante é que na época a gente estava morando em Santarém, porque questão de estudos, então meus pais preferiram levar a gente para outra cidade. E eu morava em cima de uma clínica de fono, mas eu nunca dei atenção para essa clínica. Eu entrava e saía de casa, mas é uma clínica comum. Nunca dei atenção. Então, depois desse sonho, tudo mudou. Então, eu comecei a pesquisar, eu comecei a entender o que era fonoaudiologia e finalizei o ensino médio. E eu falei, tá, e agora? Na minha cidade, em Santarém, não tinha fono. Belém tem a faculdade pela Federal, se eu não sou enganada, mas eu não queria ir para Belém, né, para a capital. Então eu falei assim, vou para Manaus. Então veio todo esse processo. Quando entrou na época fiz o Enem, né, e tentei ProUni. E numa brincadeira dentro de casa, entre meu irmão na primeira opção, segunda opção, eu coloquei Manaus, que eu falei assim, Manaus é mais próximo de casa, então é mais rápido até mesmo para me ver meus pais, eles irem para lá também, porque eu sou a filha caçula, então imagina, a filha caçula saindo de casa. Nossa. Primeiro. A primeira Saindo primeiro. De casa, assim, então, e a única filha mulher, então assim, entra um contexto todo, assim, né, que acaba sendo mais apegado e tudo mais. E numa brincadeira com meu irmão, precisava colocar a segunda opção e eu vi Presidente Prudente. E aí eu virei pro meu irmão e falei assim, coloca nessa cidade. Eu não sei aonde é, eu só sabia que ficava em São Paulo. E eu falei assim, coloca nessa cidade. Porque eu sei que se eu passar pra lá, o pai não vai deixar eu ir. Olha. Então eu vou ter que ficar por aqui mesmo. E ainda dificultando, sendo que eu tinha pedido uma coisa pra Deus, um sinal pra Deus, né? E eu lembro, assim, que eu entrei naquele dia, depois que a gente fez a inscrição, eu fui na igreja, e eu lembro claramente que Deus falava assim, o que tá em segunda opção na tua vida, coloca em primeiro, o que tá em primeiro, coloca em segundo. E eu cheguei em casa e falei assim, é a minha vaga da faculdade. Então eu fui lá e troquei. Passei para Presidente Prudente. De início, meu pai falou, realmente, você não vai. Nossa. E aquilo ali mexeu muito comigo, né? Então eu falei assim, aquilo que eu tinha falado lá atrás, eu não vou, se eu ir para lá, o pai não vai deixar. Mas quando eu passei e ele falou, filha, você não vai, aquilo mexeu muito comigo. E eu falei assim, pai, qual é o maior desejo do seu coração? Ele vê meus filhos formados. Eu falei, pai, então eu só peço o seu apoio. Permite daí fazer a faculdade em Presidente Prudente. Porque eu garanto pro senhor que o diploma eu vou trazer pra dentro de casa. Que lindo! Eu me formei em plena pandemia, né? Então não consegui ter aquela colação pros meus pais. Eu também. Pandemia. É bem complicado, foi bem difícil. É como se um ciclo não tivesse sido encerrado. A expectativa né? da Porque formatura, a expectativa né? da formatura é muito alta. Então quando chegou a pandemia, eu me formei e eu falei assim, gente, meus pais não estão aqui para comemorar comigo essa vitória, porque não foi fácil, né? Foram uns 4 anos e meio longe de casa, longe deles, e principalmente com a pandemia. E bem longe, né? 2 anos sem ir para casa, né? Então é muito longe para ficar indo, exemplo, a cada 6 meses ou de mês em mês, né? Então eu acabava indo para casa a cada 1 ano, nas minhas férias de final de ano. Né? Então, e com pandemia, você ficava sozinha. Eu não consegui ir, eu não pude viajar, porque os meus pais eram um grupo de risco. Então eu não ia sair de lá para levar, né, um vírus, alguma coisa. E foi assim, foi bem difícil para mim, essa reta final da faculdade. Mas tudo que é suado é abençoado, né? É verdade. E eu via o operar de Deus assim a todo momento. A todo momento na faculdade, durante todo o processo da faculdade. E dentro da área hoje que eu me encontro, né, que é a área da linguagem, eu também queria dentro da fono, não queria a linguagem, eu queria trabalhar com criança, mas eu queria a parte de oncologia,
que foi umas coisas que mexeram muito comigo e eu falei, vou pra essa área. Mas eu falo assim, Deus escreve certo por linhas tortas e é uma verdade, né? Sim. Na faculdade, desde o estágio de extensão, o meu primeiro contato foi com crianças na área da linguagem. Né? Então, assim, mas mesmo que eu não quero isso, eu quero oncologia, eu quero oncologia, né? relutando. Cheguei a fazer até mesmo como eu posso falar, a prova de residência para onco, né? E eu orei e falei assim, Senhor, se não for para mim passar na faculdade, na residência de onco, então eu sei que é para me seguir no caminho da linguagem. Eu fiquei em segundo lugar na prova de residência, mas ali eu entendi que não era oncologia, era linguagem. E hoje eu amo o que eu faço. Isso que é o importante, é fazer com propósito. A gente costuma falar muito isso aqui. Tudo que a gente faz é com muito propósito, em relação às crianças, às famílias. Então, acho que isso é muito importante e realmente é o agrado de Deus, né? A gente entender o nosso lugar, o porquê. Então, agora a gente quer fazer uma pergunta para vocês, gente. Depois dessas histórias bonitas. São duas histórias lindas, né? Ela tá aqui assim, ó. Então, assim, se vocês pudessem resumir em uma palavra ou em uma frase, o que significa a fonoaudiologia? Ai, meu Deus. A fono. O que vocês diriam? A fono, para mim, significa acesso. Acesso à comunicação, acesso ao brincar, acesso ao mundo. Sim. Porque através da comunicação, através da fonoaudiologia como profissional, a gente possibilita a criança a acessar esse universo, a compreender o mundo em que ela está inserida e a se expressar para esse mundo também. Então, a linguagem, ela dá para o indivíduo a identidade. Então, independente de fala ou não, uma criança, um indivíduo que ele se comunica, ele é pertencente a um grupo. Então, para mim, a fono é acesso. Ai, arrasou. Isso. Eu tô aqui assim, ó, babando nela, gente. E para mim é cuidado, né? E o cuidado no sentido de quando uma criança entra em terapia, não é somente a criança que está ali, a família também é importante estar conosco. E eu digo assim, no nosso sentido que atendemos crianças, né? Mas o pai daquela criança, a mãe daquela criança, todos que estão ali entram em terapia conosco. Então, o cuidado, esse olhar diferente para a família, essa empatia, né? Essa troca que é muito importante. Não é somente a criança que é atingida, Eu sempre enfatizo que todos os profissionais, né? Tanto da saúde quanto da educação, são condutores. Sim. E a família é a base. Então, a gente precisa realmente pensar não só na criança, como na família. São os protagonistas, né? Os protagonistas. Porque uma terapia para dar certo, né, principalmente, você ser um bom profissional, mas além disso é você dar uma boa orientação, né, como reproduzir isso em casa, como fazer em casa e até mesmo no ambiente escolar, né, que é um segmento tudo isso, né. E ganhou força, né? Ganhou muito força. Nossa, é verdade. A área da fono, né? A fono, ela passou a ser muito importante. Eu não via. Pela educação. Eu não vi importância na fonoaudiologia. Eu vou ser sincera para vocês, né? Eu subestimei muito essa profissão, por muitas vezes, até que o médico indicou pro meu filho. Até nós. O dia que eu levei e que eu vi a importância, tantas áreas que atingem a fonoaudiologia, então eu acho que agora até é um momento muito importante para vocês falarem um pouquinho o que faz, né, na fono, explicar um pouquinho como que eu quero dizer. Eu acho que antes, só para explanar um pouquinho essa área e pra gente entrar, que é a Tabata, né, qual é a diferença da comunicação e da linguagem? Que aí essa diferença vai fazer importância na educação, vai fazer importância no tratamento da criança. Isso. Porque quem não é da área, acha que é tudo igual. É tudo junto e misturado. E não é. Não. Existe uma diferença muito grande da comunicação, da linguagem.
Certo? Tô certo? Sim. Eu acho melhor a gente fazer a diferenciação entre fala e linguagem, Isso. porque a comunicação, ela é tudo. A gente se comunica, então De independente várias formas, não isso, de através diversas somente formas. da É, fala. Não somente a fala, através da a gente fala. pode se comunicar Não através é. de gestos, sinais. Tem a língua brasileira de sinais, que não é fala, mas eles se comunicam. É uma comunidade, a comunidade surda se comunica através da Libras. Então, assim, a comunicação, ela é o todo. É fazer com que a mensagem, ela saia de uma pessoa e ela chegue até outra. Então, se essa mensagem, ela conseguiu chegar, aconteceu a comunicação. Mas a diferença entre fala e linguagem, a fala é isso aqui que a gente está falando. Envolve órgãos articulatórios, né, Mari? Envolve língua, dentes e tantos outros órgãos. A gente precisa de respiração. Então, a fala, ela precisa realmente desse ponto articulatório. Você quer falar sobre a linguagem? Pode. É tão importante quanto porque um bebê, Sim. né, nos seus anos iniciais, ele começa pelo balbucio e o balbucio é uma comunicação, Sim. certo? Sim. E as pessoas acham que ele precisa falar. Não, precisa sair voz. E precisa já a sair- fala, Não, já é por exemplo, a comunicação. alimentação já faz a diferença no desenvolvimento da fala, por conta de uma questão de órgão, E musculatura. vice-versa. Então, Cultura. existem. Tá explicado aí tudo isso que você falou, A né? família atrasa de buscar um profissional por essa diferença da comunicação, da fala. Às vezes né? espera demais, E né? aí fica esperando a fala É. e não presta atenção se a comunicação está em atraso. Isso é muito importante. Sim, sim. Então, assim, até essa questão do balbucio mesmo, existe esse aspecto, então, assim, a língua. Então, como que está o desenvolvimento da língua? Aos 6 meses, a gente já espera que a criança balbucie, porque é um treino de fala mesmo. Então, a criança, ela começa ali a treinar o mamamama, porque ela começa a desenvolver controle labial, ela começa a desenvolver o bababá, da mamá, papapá. Então, assim, a criança, ela tá ali treinando com vocalizações, com esse balbucio mesmo. E é um marco de desenvolvimento que Sim. todas as crianças devem passar. Passar. E é onde que está o erro. Ah, calma, espera. Ainda não. É normal, Normal, né? não Cada é criança normal tem o ter seu o seu tempo. É normal? Não é Não. normal. Isso é muito grave. Muito grave. E o que a Tabata falou é muito comum, nós escutamos muito Sim. isso em consultório, que cada criança tem seu tempo. Não. Nem as crianças não têm seu tempo, porque nós temos uma curva de aquisição do desenvolvimento da linguagem que precisa ser seguida. Né? Significa que a criança vai passar por aquilo naquele exato momento? Pode ser que tenha esse atraso. Então, se essa criança começa a ter esse atraso precisa ser investigado, precisa ser trabalhado. E tem um limite, né? Sim. É lógico que a gente, é o que você tá falando, não é nada muito pontual. Tá em atraso, já não é normal. Mas aí o atraso também já tem esse limite Isso. da procura Estar do em profissional. atraso não significa que a criança já tenha um diagnóstico. Não. E no senso comum, eu escuto muito isso. Ah, tá em atraso. Ah, então ele já quer nomear. Também. né? Não, aí Apontar também não. Um diagnóstico que se não foi nem Não. investigado. Aí, E infelizmente, pode ter tantas tem- outras não coisas é? por trás, Tem esse né? outro extremo, né? Sim. Também. Que às vezes a Ah, tá em criança. atraso. Ah, então Não. já é tal. É, Não. não. E isso tá muito comum, né? Ah, nossa, aquela criança demorou pra falar. Ah, nossa, mas isso deve ser tal coisa. Não é assim. Não é só olhar e diagnosticar, é investigar, é ir atrás, Sim. é procurar saber. Ontem mesmo, até um caso muito próximo, minha mãe enviou uma mensagem pra mim que uma criança que ela conhece foi ao pediatra, tá com 1 ano e 11 meses. A pediatra colocou no papel que mandaram uma foto pra mim. Atraso da fala, contato visual, sem contato visual e celestialidade alimentar. E já saiu com o diagnóstico da pediatra, autista. Falei, nossa mãe, rápido assim? 50 minutos? Minha mãe, não, foi 10. Foi nem 50, foi 10. Então tá muito, Nossa, aí muito também, né? grave. Você nem prepara a família. Então, a minha mãe ficou com dó da família por essa questão, assim, de não estar preparada e foi muito prematuro. Em 10 minutos, você ser com diagnóstico de uma criança de 1 ano e 11 meses, E é um atraso da fala, celestialidade alimentar e contato visual reduzido. Mas ela foi estimulada. É. Ela passou por avaliação cafona, é isso que eu quero, né? Então, a cautela, ela tá deixando de existir pela agilidade de atendimento, que a fila é imensa. Só que a importância de passar com vocês, profissionais da área, para realizar uma avaliação, Sim.
É cada um na sua. fundamental, né? Eu acho isso também, eu senti muito isso no processo de avaliação do Arthur, né, do meu filho. Então, eu percebi realmente isso, é cada um na sua. Então, foi quando eu descobri a importância da fono na vida dele, né? A fono é isso, a gente acha que vai ensinar a falar. Né? Os leigos acham isso. Então, mas não, foi muito importante. É atenção, concentração, enfim, são Organizar as tantas ideias. coisas, mas eu quero saber de vocês, né? O que exatamente faz uma fonoaudióloga? Ó, agora eu falei certo, Mariana. Agora eu falei bonito. Então, a fonoaudiologia, ela trata a comunicação humana, então não somente fala. Tem outros aspectos também que são levados em consideração, como, por exemplo, além da fala, a motricidade oral, a deglutição, a mastigação, a voz, como a Mari falou, essas questões auditivas. Então, assim, a fono, eu tenho o costume de falar assim para alguns pais, a gente cuida desde os primeiros dias de vida até os últimos. Porque desde a maternidade, a criança ela já pode fazer teste da linguinha na maternidade. Teste da orelhinha, quem faz é o fonoaudiólogo. Então, assim, a criança vai para UTI, ela não consegue fazer sucção. É o fonoaudiólogo que vai ensinar para ela essa função. Então, assim, tem a criança com dificuldade ali na amamentação. Por que tá tendo essa dificuldade? Né? É uma questão muscular? É uma questão de frenolo-lingual? Tudo isso tem que ser avaliado ao nascimento. Né? Então, isso é muito importante, principalmente também a questão auditiva, que faz parte desse processo desse desenvolvimento, né? Por isso que é tão importante, né? A criança tem seletividade alimentar e só ingere líquido. Investigar por vocês, por qual essa questão. O líquido, ele é uma estenose, não é? É uma questão de sucção, que é mais fácil. Não É foi uma dificuldade de estimulada. mastigação da Quando você começa a criança. investigar, ela não foi estimulada a mastigar. Sim. Então, sempre assim, né? Só líquido, Oferecido, líquido. passou. Isso. Exato. É uma Tenho- orientação que faz uma diferença numa família, né? Isso, eu fiz até uma conversa assim com a minha família, porque o meu irmão, ele tinha, né, muita dificuldade de mastigação. E eu fui investigar, minha mãe facilitava tudo pra ele, gente, até a Picadinho. carne era picadinha. É Quando eu muito parei pra errado refletir, isso. eu não gosto de comer essa carne, é uma carne mais fibrosa. Por quê? Não sei, não gosto. A mãe sabe fazer, então tritura. Eu comecei a observar. Aí uso acha de que é garfo e seletivo, faca. já quer Aham. nomear, já falar que é autista. Ele tem seletividade alimentar. Mas Seletividade alimentar é comum todas as pessoas apresentarem. Nós, durante o nosso desenvolvimento, vamos apresentar seletividade. Nós vamos selecionar aquilo que a gente quer comer. Sim. E isso é diferente de um transtorno alimentar. É totalmente Sensorial de restrição envolvido, né? alimentar. Uma questão sensorial, uma questão de função mastigatória, de perceptores intraorais, que dificulta essa criança de ingerir um alimento. Então, assim, tem muita coisa envolvida por trás. 10 minutos Acaba você, que ele né? ficou preguiçoso, né? Vamos dizer assim. E até Ele não treinou a Não musculatura desenvolveu, dele. não treinou, E até mesmo na questão assim, a criança tem seletividade alimentar, ele não come, exemplo, legumes, mas foi ofertado legumes para essa criança? Em casa tem costume de comer legumes? Porque se a criança nunca provou, é normal ela falar que ela não quer comer. Então, oferta, né? Oferece, estimula em casa, né? Para poder falar assim, nossa, realmente, nós ofertamos em casa, tem esse costume, mas ele não aceita. Aí sim, começa Aí busca mais o uma profissional. investigação, o porquê disso, né? Mais detalhado. Sim. Quanto é importante a avaliação como a fono, né?